O servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou militar da União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral da Previdência Social, consubstanciado neste regulamento, desde que amparados por regime próprio de Previdência Social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de Previdência Social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras de cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar venham a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 3º. Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelos menos as aposentadorias e pensão por morte previstas no artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 11. É segurado facultativo o maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição, na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Parágrafo 1º. Podem filiar-se facultativamente, entre outros: inciso 1. Aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Inciso 2. O síndico de condomínio, quando não remunerado. Inciso 3. O estudante. Inciso 4. O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. Inciso 5. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. Inciso 6. O membro de conselho tutelar, de que trata o artigo 132 da Lei 8.069, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Inciso 7. O estagiário que preste serviços à empresa, nos termos do disposto na Lei 11.788. Inciso 8. O bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Inciso 9. O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Inciso 10. O brasileiro residente ou domiciliado no exterior. Inciso 11. O segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que nesta condição preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. Inciso 12. O atleta beneficiário de Bolsa Atleta não filiado a regime próprio de previdência social ou não enquadrado em uma das hipóteses previstas no artigo 9. Parágrafo 2º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio. Parágrafo 3º. A filiação, na qualidade de segurado facultativo, representa ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição, ressalvado o parágrafo 3º do artigo 28.
Parágrafo 4º. Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso, quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme o disposto no inciso 6 do artigo 13. Parágrafo 5º. O segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou a regime próprio de previdência social. Artigo 12. Considera-se, inciso 1, empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Inciso 2. Empregado doméstico, aquele que admite a seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se a empresa para os efeitos deste regulamento. Inciso 1. O contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta serviço. Inciso 2. Cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Inciso 3. Ao operador portuário e o órgão gestor de mão de obra de que trata a Lei 12.815. Inciso 4. O proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física em relação a segurado que lhe presta serviço. Subseção única da manutenção e da perda da qualidade de segurado. Artigo 13. Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Inciso 1. Sem limite de prazo. O segurado que estiver em gozo de benefício, exceto na hipótese de auxílio-acidente. Inciso 2. Até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou das contribuições, observado o disposto nos parágrafos 7 e 8 e no artigo 19e. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Inciso 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado detido ou recluso. Inciso 5. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Inciso 6. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Parágrafo 1º. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção, que acarrete a perda da qualidade de segurado. Parágrafo 2º. O prazo do inciso 2 ou do parágrafo 1º será acrescido de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação por registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego. Parágrafo 3º. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput e no parágrafo 1º ao segurado que se desvincular do regime próprio de Previdência Social. Parágrafo 5º. A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição especial. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto no parágrafo 5º à aposentadoria por idade, desde que o segurado conte com, no mínimo, o número de contribuições mensais exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício. Parágrafo 7º. Para contribuinte individual, o período de manutenção da qualidade de segurado inicia-se no primeiro dia do mês subsequente ou da última contribuição, com valor igual ou superior ao salário mínimo. Parágrafo 8º.
O segurado que receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição somente manterá a qualidade de segurado se efetuar os ajustes de complementação, utilização e agrupamento, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 19-E e o parágrafo 27-A do artigo 216. Artigo 14. O reconhecimento da perda da qualidade de segurado, no termo final dos prazos fixados no artigo 13, ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual, relativa ao mês imediatamente posterior ao término daqueles prazos.